Segunda foi o tricolor baiano. Na quinta foi o tricolor carioca. Hoje vai ser o tricolor gaúcho. Parece que é a semana dos times tricolores em São Januário. Vamos torcer então para a gente conseguir uma vitória e terminar aí essa semana temática mais para cima. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para praticamente o Brasil todo. Só Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais não vão assistir o Vasco receber o Grêmio em São Januário pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Um jogo que ganhou importância depois dos últimos resultados, né? Esse Vasco e Grêmio é um jogo mais decisivo do que pode parecer no primeiro momento por conta das últimas derrapadas do Vasco. Porque o que a gente sempre defende aqui no Sobre Vasco? Quando se fala de Campeonato Brasileiro, os jogos em casa são super decisivos. Seja qual for o seu objetivo na competição, você vai ter que fazer bastante pontos em casa. A quantidade de pontos que você faz em casa vai ser determinante para você alcançar o seu objetivo. O ideal seria, lógico, que você conseguisse 100% de aproveitamento em casa, vencesse todas as partidas em seus domínios. A gente sabe que isso é muito difícil, vai perder um ponto aqui e outro lá. Então, diante dessa certeza, a gente pode até ceder em alguns confrontos, né? Quando você enfrenta outras equipes de ponta, mais qualificadas, um empate assim pode ser até mais razoável, uma derrota de repente pode ser até amenizada. Eu acho que esse seria o caso do confronto de hoje contra o Grêmio. O Grêmio, campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores, tem um elenco bem recheado aí de jogadores talentosos, já vem com entrosamento de campeão do ano passado. Então é uma equipe valorosa, é uma equipe muito difícil de se enfrentar. Diante disso, seria natural, em condições normais aí, achar que até um empate, de repente, com o Grêmio hoje em casa não fosse tão ruim. Isso, repito, não fosse o desempenho recente do Vasco em São Januário, né? Se a gente não tivesse deixado escapar a vitória contra o Fluminense, já não tivesse deixado escapar a vitória contra o Botafogo, contra o Vitória, se a gente tivesse vencido essas 3 partidas, hoje poderíamos ir até mais tranquilos contra o Grêmio, achando que o empate não seria um resultado de todo mal. Mas, como não é a situação, esse jogo ganha importância. Como a gente deixou escapar vitórias mais fáceis, a vitória nesse jogo de hoje se torna fundamental sobre o risco de a situação do Vasco, do time e do próprio Jorginho degringolar muito rápido. Porque a sequência que vem por aí vai ser pauleira. Agora a gente vai aí, pegar os próximos 3 jogos do Vasco. Corinthians em Brasília, o mando é do Vasco, mas a gente vai jogar em Brasília, que vai ser campo neutro, né? Vai ter muito torcedor corintiano, é um estádio que a gente não conhece, então vai ser campo neutro. A gente pode até discutir depois se o Vasco fez bem ou não de vender esse mando. Mas o fato é que uma vez já vendido, é praticamente campo neutro a gente jogar contra o Corinthians em Brasília. Vamos jogar contra o São Paulo no Morumbi. Depois contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Nesse meio tempo aí, não vi nenhum comunicado oficial ainda, mas vi gente comentando já que aquele jogo adiado do Santos pode entrar no meio dessa sequência aí. Então seria pegar só os 4 paulistas, todos fora do Rio de Janeiro, numa sequência de 4 jogos. Ou seja, é uma sequência complicada. Uma sequência complicada. Aí você vai para essa sequência já vindo de 3 jogos sem vencer, porque a gente perdeu do Internacional antes do final da Copa, empatamos com o Fluminense, e se a gente não vence o Grêmio hoje, a gente vai de 3 partidas sem vencer, pegando mais essa sequência. Percebe como pode ficar complicado? Você extrapolando aqui, vamos imaginar o pior cenário. A gente passa por esse mini campeonato paulista aí, sem vencer nenhuma partida. Empata uma aqui, empata outra lá, perde uma terceira. Se a gente já tiver perdido do Grêmio também, cara, a chance de a gente terminar essa sequência aí na zona de rebaixamento ou muito perto dela é gigantesca. Até porque a gente está devendo um jogo para o Santos, estamos com um jogo a menos. Por conta da Sul-Americana, era pra gente jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas como vai ter o jogo aí contra a LDU, esse jogo vai ser adiado também, então a gente vai ficar devendo 2 jogos, vai ficar 2 jogos atrás da tabela do Brasileirão,
Quer dizer, mais uma chance dos times que estão lá embaixo encostarem na gente. Ah, mas é percepção irregular, porque o Vasco tá com 2 jogos a menos. Eu sei, tudo bem, eu concordo com você. Mas na hora que você olha na tabela e vê o Vasco lá na zona de rebaixamento ou muito próximo, ninguém vai parar para pensar que tem 2 jogos a menos, que pode vencer, e se vencer, sabe, o clima já vai azedar, já vai começar a ficar tenso o clima. Você soma isso aí, uma possível eliminação na Sul-Americana para a LDU, que eu acho improvável, eu acho que o Vasco é favorito para passar de fase, mas que pode acontecer, não é impossível. E se você somar tudo isso aí, a implicância que a torcida já tem com o Jorginho, que isso é uma coisa que a gente pode comentar também, no pós-jogo lá do empate com o Fluminense, eu comentei desse desgaste com o Jorginho e muita gente interpretou como uma crítica minha ao Jorginho. E nem foi o caso, nem entrei em mérito aqui, nem estou avaliando o trabalho do Jorginho ainda. Agora, critico sim a decisão da diretoria de trazer o Jorginho de novo justamente por conta disso. A gente já viu com o Cristóvão no passado os problemas de você trazer um técnico que já passou pelo Vasco há pouco tempo. Então, os ranços, as mágoas do passado, elas ressurgem naturalmente. Eu acho que a gente pode afirmar com bastante convicção que se no lugar do Jorginho fosse um treinador que nunca tinha treinado o Vasco antes, ele não teria sido chamado de burro depois do empate. Por quê? Porque estaria todo mundo esperando para ver ainda qual seria do treinador novo. Como é o Jorginho, um treinador que já passou pelo Vasco, que todo mundo já conhece, que já ainda está com a memória dele fresca na lembrança, as broncas da outra passagem dele voltam imediatamente agora. E aí, repito, independe se você acha, tem que dar uma chance pro treinador, agora que já é ele, nós temos que dar um voto de confiança. Até concordo com esse argumento. Mas não adianta argumentar com a torcida. Se a torcida está implicando com ele, não vai ser você falar isso ou deixar de falar que vai mudar. O que muda comportamento de torcida é resultado dentro de campo. Então, se o Jorginho não começa a vencer as partidas, e se acontece aí isso que a gente está falando, cara, a chance dessa partida de hoje ser a última do Jorginho em São Januário, então, seu Jorge aí, você precisa ficar ligado, sabe? Esse jogo, por isso que eu digo que essa partida, ela é muito mais importante e muito mais decisiva do que pode parecer num primeiro momento. E aí, como é que o Jorginho, então, vai se preparar para um jogo tão decisivo desse? Ele deve repetir aí a mesma escalação que ele vem repetindo. O Jorginho, assim como o Zé Ricardo, é um treinador que gosta de fechar os 11 ali, titulares ali e mexer o mínimo possível nessa estrutura que ele monta. Então ele deve insistir com os mesmos jogadores, só mudando ali nas posições em que haja um desfalque por um motivo ou por outro. Mas vamos dar então a provável escalação do Vasco para essa partida de logo mais. No gol, Martin Silva, nosso capitão, continua inabalável. Na lateral direita, já começa a primeira dúvida. Será que vamos de Luiz Gustavo ou então o Rafael Galhardo já tem condições de jogo? Eu acho, vou chutar aqui que o Jorginho vai insistir com o Luiz Gustavo. Por mais que o Rafael Galhardo aí já possa estar até liberado para jogo, eu acho que ele vai insistir com o Luiz Gustavo, porque o Grêmio é um adversário valoroso, que nem a gente já comentou aqui, tem um ataque forte. E o Luiz Gustavo, como ele é um zagueiro de origem, a marcação é o ponto forte dele ali pela lateral direita. Então eu acho que até para tentar anular um pouco o ataque do Grêmio, ele deve insistir com o Luiz Gustavo nessa posição. Vamos ver logo mais quando sair a escalação oficial. Na zaga, a gente deve ir com a dupla aí que tem funcionado nessa volta da Copa. O Breno, que jogou muito bem contra o Fluminense, né? Foi um dos destaques do time contra o Fluminense. E o Ricardo Graça, que também não tem ido mal, devem formar nossa dupla de zaga aí. E na lateral esquerda, com o Ramon ainda se recuperando lá da lesão muscular que ele teve contra o Bahia, o Henrique deve permanecer na lateral. O meio-campo também não deve ter grandes modificações. De Sábato continua como primeiro volante. Eu não gostei muito da atuação do De Sábato contra o Fluminense. Gostaria de ver o Raul tendo mais oportunidades aí, mas acho que isso só vai acontecer mesmo quando ou o De Sábato ou o Andrei, que é o outro volante aí que vai ser escalado na partida de hoje, se contundirem ou forem suspensos. Só aí que o Raul vai ter uma chance de se mostrar. Espero que ele agarre essa oportunidade. O André, por outro lado, vem em boa fase, né? Vamos torcer para ele, mais uma vez, ser um destaque do time na partida contra o Grêmio. Do meio para frente, aí nós temos uma alteração forçada, porque o Wagner tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Então o Jorginho vai ter que mexer nesse meio ofensivo do Vasco aí, na formação ideal, segundo ele. O Giovanni Augusto
vai ser titular mais uma vez, vai ter mais uma oportunidade de tentar mostrar o seu valor, também tem deixado a desejar, na minha opinião. O Pikachu vai ser o titular caindo ali pela direita, não há dúvida quanto a isso também. A dúvida fica, então, em quem vai substituir o Wagner. O Jorginho pode tentar o Evander por ali, né? O Evander já entrou no jogo contra o Fluminense, pode ser uma aposta do Jorginho. Ele pode, às vezes, inventar também de botar o Kelvin jogando aí, vai jogar num 4-4-2 mesmo. O Kelvin jogando mais avançado, como um ponta, preparando as jogadas para o atacante, tentando explorar as velocidades do Kelvin aí. Mas eu acho, apesar das rugas, das tretas que tem rolado aí, aparentemente, entre Jorginho e Thiago Galhardo, eu acho que o Thiago Galhardo vai ser o titular da posição. O Thiago Galhardo, para mim, é a melhor opção, porque ele vai trazer um pouco mais de velocidade para esse meio campo, que peca, falta velocidade com Wagner e Giovanni Augusto por ali. Mas isso aliado também a uma técnica, qualidade no passe, no toque de bola, né? Acho que o Thiago Galhardo une melhor essas duas qualidades. O Evander é um jogador bem técnico também, pega bem na bola, tem um toque interessante, mas vai continuar deixando o meio campo lento que nem o Wagner deixava. O Kelvin traz velocidade para o time, é verdade. Mas em compensação, com ele sendo escalado, a qualidade do passe ali vai cair. A qualidade da marcação também. O Kelvin não vai ser um jogador que volta tanto para marcar. Então, considerando pós e contras, e até pensando que o Jorginho vai querer deixar esse time mais fechado para tentar segurar a onda do Grêmio, eu acho que o Thiago Galhardo deve ser quem vai ganhar essa posição do Wagner aí. E aí vamos torcer para ele fazer um bom futebol, apresentar um bom futebol, né, nessa tarde, para pelo menos deixar uma manhoquinha na cabeça do Jorginho, dele ver que às vezes um meio campo um pouquinho mais veloz, com um pouquinho mais de mobilidade, pode ser uma solução. Porque eu, como muitos de vocês aí, eu vi nos comentários do último vídeo, muitos questionando se Wagner e Giovanni Augusto podem jogar juntos, porque são dois jogadores que cadenciam mais o jogo, são habilidosos, mas não trazem tanta velocidade para o time. E eu realmente começo a me perguntar também, acho até que a gente pode insistir um pouco mais com os dois, mas já vale a pena se perguntar se dá para jogar com Wagner e Giovanni Augusto, se é melhor não escolher um dos dois. Às vezes, como nenhum dos dois está no auge da forma física também, não é bom botar um no primeiro tempo, outro no segundo. Perguntas que ficam no ar aí, né? Fechando a escalação então, na frente, vocês sabem, Andrés Rios é o nosso camisa 9 e vai ser até pelo menos o Maxi Lopes ficar em condições de jogo. Minhas expectativas para a partida então. Torço, obviamente, como todos vocês, para que o Vasco faça uma boa partida hoje. Acho que pode acontecer. A gente não pode ser tão cartesiano. Futebol não é essa coisa que eu vejo o pessoal comentando. Ah, se não consegue vencer do Fluminense, não consegue vencer do Botafogo, vai conseguir vencer do Grêmio. Cara, não é assim que funciona. Se essa lógica básica aí funcionasse no futebol, tava todo mundo acertando a loteria esportiva. Era só ver, esse aqui perdeu desse, logo vai perder desse. Esse aqui ganhou desse, então vai... Sabe, não é assim que funciona. Tem questão de encaixe, de motivação. Então, não acho que seja impossível da gente vencer o Grêmio, não. Pelo contrário, acho que o Vasco é favorito para vencer a partida. Sempre que jogar em São Januário, o Vasco vai ser favorito para vencer, mas tem que acertar algumas coisas que não têm funcionado muito bem. Principalmente esse meio campo aí, entendeu? Tem que ter mais velocidade. Não precisa nem ser o cara correndo com a bola, tocando mesmo, né? Buscando as saídas pelas laterais que seja. O Vasco tem que sair com mais velocidade nesse meio campo. Se pegar defesa plantada, defesa adversária já posicionada, tem que chamar no recurso. Giovanni Augusto, o Wagner não vai jogar hoje, mas o próprio Pikachu, quem entrar lá se for o Thiago Galhardo, tem que, se pegou uma defesa adversária toda fechadinha lá atrás, dá um jeito de na jogada individual, é um drible, é arriscar um chute de fora da área, com qualidade. Tem que começar a mostrar o seu valor aí para a gente conseguir superar as adversidades. Então eu vou confiar que isso vai acontecer hoje. Acho que a gente tem chance de vencer o Grêmio e vou torcer para que isso aconteça, até porque, que nem a gente comentou no início do vídeo, se a gente deixa de vencer mais uma rodada, com os confrontos que vem pela frente aí, é capaz de começar uma bola de neve que Deus sabe onde vai parar. Vamos torcer para ela acabar aqui hoje. Uma vitória contra o Grêmio já traz mais segurança para o time, já traz mais tranquilidade na tabela, já traz mais tranquilidade para a torcida também. A gente sabe que uma vitória muda completamente o clima da torcida, né? A torcida saiu toda empolgada depois do jogo contra o Bahia. Não, o time tá bem, o time tá encaixado. Aí contra o Fluminense
empatou no finalzinho, já caiu a moral, esse time vai brigar para não cair, babá, babá. Então a gente sabe, um resultado já muda completamente o clima da torcida e isso pode ser importante até para encher mais de vascaíno no jogo contra o Corinthians lá em Brasília. Então vamos torcer por uma vitória hoje. Eu vou apostar que o Vasco vence? Fácil não vai ser, né? Fácil não vai ser. Vou apostar 2-1 pro Vasco novamente. Pikachu vai deixar o dele. Quando o Pikachu joga mal numa partida, na seguinte ele costuma marcar. Então um vai ser do Pikachu e o outro eu vou chutar o Henrique fazendo aí. Vai, vocês estão implicando muito com o Henrique, eu gosto do garoto, então vou torcer para ele fazer um gol para ganhar uma moral também com a torcida aí. Beleza, galera? Digam então nos comentários aí a opinião de vocês sobre a partida de hoje, expectativa, quanto vocês acham que vai ser o jogo, quem vocês acham que vai entrar, quem vocês acham que deveria entrar. A conversa continua aí de baixo, vocês sabem muito bem. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo tem vídeo novo aqui no Sobre Vasco para comentar o resultado da partida. Beleza? Tá combinado então? Então tá combinado. A gente vai se falar.